Vou falar hoje sobre o documentário da Game Changers, que eu assisti na segunda-feira aqui em Londres, a pré-estreia, e adorei, tava muito bom, assim, para falar um pouquinho sobre o que é esse documentário. O documentário basicamente fala do mito da proteína, do mito da carne, em relação que é necessário a gente se alimentar de carne, da proteína animal para ser forte, para ser saudável. Basicamente é isso. E como é que ele conta essa história? Então, assim, tem um lutador de UFC, e esse lutador de UFC, ele se lesiona, ele é professor de artes marciais, enfim. Então ele se lesiona, ele tem problema no joelho, tem que ficar 6 meses parado. E nesse tempo ele começa a pesquisar por conta própria, começa a se interessar sobre recuperação. Ele queria se recuperar mais rápido, ele queria voltar ativa da forma mais rápida possível. Então ele acabou encontrando um estudo que fala sobre os gladiadores romanos, e era um estudo bem aprofundado, um estudo bem, vamos dizer, bem abrangente estudaram ossadas, sei lá, de 50 ou 5 mil gladiadores, nem me lembro, acho que provavelmente 5 mil. E então eles identificaram que os gladiadores eram conhecidos como homens muito fortes e muito saudáveis. Então, nesse estudo, eles identificaram que a maioria deles tinha a alimentação plant-based, então eles eram vegetarianos, então eles se alimentavam de alimentos de origem vegetal. Então esse lutador, ele ficou bem, se surpreendeu com esse resultado e começou a se interessar sobre esse assunto, porque ele pensava assim, poxa, a vida inteira eu aprendi que para eu ficar forte e musculoso e tal, e saudável, eu preciso comer carne, então como é que é isso agora? E ele começou a ir atrás, então ele começou a identificar vários padrões de vários atletas no passado e agora principalmente, que no passado já tinham aderido a plant-based, né? E hoje, cada vez mais, tem uma explosão de atletas de elite aderindo a plant-based diet. Então ele começou a se interessar por esse assunto. E durante ao longo do filme, do documentário, eles vão mostrando evidências científicas de qual é a diferença, né, da alimentação com a proteína vegetal, com a proteína animal. E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi até na questão do fluxo sanguíneo, que eles mostraram assim que em uma única refeição, com carne, ovos, sei lá, com alimento de origem animal, as artérias elas se contraem. Tem esse movimento de contração, ele se contrai, e tem toda a questão do colesterol também, do acúmulo de gordura nas paredes das artérias, que começa como é que eu vou dizer, dificultar esse fluxo sanguíneo. Ele começa a reduzir esse fluxo, começa a dificultar a passagem de sangue nas artérias. E ao contrário disso, quando faz uma única refeição com alimentos, com os vegetais, as artérias se expandem, tem um movimento contrário de expansão, então o fluxo sanguíneo é muito maior. E isso explica também o porquê que eles relatam, os atletas de elite que fazem alimentação à base de vegetais, relatam que eles têm muito mais força, que eles têm muita explosão, eles conseguem mais rápido, porque o fluxo sanguíneo é muito maior. E isso foi uma das coisas bem interessantes. Outra coisa que eu achei bem interessante também foi eles pegaram os 3 esportistas, eu acho mais ou menos, 3 esportistas, e aí eles deram uma refeição também, era um burrito lá com carne, e outra era só com beans, era com feijões, E então, quando eles fizeram coleta do sangue, acho que 3 horas depois da refeição lá com carne, e depois uma outra coleta com sangue com os feijões lá, com o burrito feito de feijão. E então eles compararam, aí eles botaram na centrífuga lá no exame e tal, e aí eu não sei como é que chama lá, mas no vidrinho tava separado, assim, que separa o plasma, né, dos glóbulos vermelhos e tal. Então o plasma, eles compararam assim, né, com alimentos
basicamente com os vegetais e com carne. Então, a cor do plasma com os alimentos, quando ingeria alimentos com carne, por exemplo, ela era mais turva. Então, ele estava mais, como se tivesse mais embaçado, mais turvo. E com o alimento de origem vegetal, ela era mais límpida, mais clara. Então, assim, ele mostrou, né, só com uma única refeição, a diferença da qualidade do sangue. Então até os esportistas ficaram bem surpresos, assim, que alguns eles, um só eu acho que fazia alimentação plant-based, os outros não, os outros comiam carne, então eles mesmos ficaram chocados com aquilo que eles viram. Outra coisa bem legal também, porque o foco foi muito na questão da carne, muito na questão dessa coisa da masculinidade, né, quebrando o mito de que para ser forte, para ser musculoso ou para ser saudável precisa comer carne. E aí eles mostraram assim que por que não comer carne? Por quê? Porque o nosso corpo humano não foi feito para comer carne. E aí, numa série de explicações, eu achei bem interessante eles explicar assim, por exemplo, né, o sistema digestivo, né, o intestino. Nos seres humanos, nos herbívoros, no caso assim, nós, né, seres humanos, assim, ele é muito longo, tem um intestino é longo, tem vários, assim, né, ele é muito longo. E no caso dos carnívoros, não sei, por exemplo, um gato, um leão, um leopardo, eles têm um intestino curto. Então pode ver que até o gato, por exemplo, ele tem a barriga, chega a ser pra dentro, assim, né? Então é porque tem um intestino muito curto. O que acontece? O intestino longo é pra digestão lenta, ou seja, ali vai comer o feijão, os grãos, né, os cereais, então ele vai passando ali pelo intestino de forma muito lenta para que o corpo possa absorver esses nutrientes e tal de forma muito, muito lenta. E já na carne, a carne ela não pode ficar muito tempo dentro do organismo, então ela tem que ser ingerida e tem que ir embora logo, então, porque até dizem que se torna tóxica, então até dizem que as fezes dos gatos, dos animais carnívoros, elas são tóxicas, então essa é eu achei bem interessante esse ponto. O outro ponto foi a questão da visão, que o ser humano tem essa coisa que ele consegue ver muitas cores, então ele consegue identificar muitas cores. Já os animais, os carnívoros, eles não têm essa identificação de cores, assim. Então, então eles dizem que tem essa característica de conseguir ver muitas cores, para a gente poder conseguir identificar, no caso das frutas, né? Olha o colorido que são os vegetais e as frutas, né? Então a gente tem esse instinto de ingerir eles. Então, isso foi outro ponto. Outro ponto também, eles falaram, foi a questão da dentição, dos dentes, assim. Então, esses dentes cerrados, assim, da mastigação, né? Que ele vai lá e fica para mastigar lá os grãos, os cereais, moer, assim. Então ele mostra lá o formato dos dentes dos carnívoros, dos herbívoros e tal, e identifica isso com a nossa dentição. E isso eu achei muito, muito interessante. Outra coisa que foi bem legal também agora é uma coisa bem engraçada, era um estudo, pegaram uns esportistas e era um urologista, e ele colocou assim, ele fez um estudo, né, também deu refeição com carne e sem carne, e aí colocaram durante a noite para medir quantas ereções, o tempo de ereção, enfim, masculina lá, e nos participantes, e o resultado foi um resultado assim, que foi um momento bem engraçado, o mundo ria muito no cinema, que os participantes, quando ingeriam uma refeição com carne, eles tinham um número X lá de ereção, de duração da ereção, enfim, não sei direito lá como é que funcionava. E quando ingeria alimentação, tinha lá só os vegetais, era assim, tinha um resultado lá, um era de 400% mais, ou 500%, 300% mais ereção, mais tempo de ereção, eu não sei.
Eu só sei que foi muito engraçado, tanto que o médico fez uma piadinha. Ah, então onde é que você vai levar a sua namorada pra jantar no dia dos namorados? Qual é o restaurante que você vai levar pra comer carne ou vai levar pra comer vegetais? Muito engraçado. E é isso, então esse lutador foi analisando o perfil desses profissionais, desses atletas de elite, de alta performance, identificando esse padrão, né, um padrão de alimentação e então isso quebra esse mito, né, que porque vai ficar fraco. Então imagina, essas pessoas têm um desgaste, né? Elas têm um desgaste físico muito alto, e tanto é que elas falam que a recuperação depois de um treinamento lá, uma prova, uma maratona, ultramaratona, até tem um exemplo, eles têm uma recuperação muito mais rápida, quando faz a alimentação plant-based. E era isso, e basicamente também esse lutador que fez tudo, o pai dele sofria com problemas cardíacos, acho que teve que fazer uma cirurgia muito séria, então ele podia ter um ataque cardíaco a qualquer momento, e ele fez toda uma peregrinação e também para convencer o pai dele a mudar a alimentação, e até no final do filme, lá no final do documentário, mostra assim, realmente é inglês até, e o pai dele fazendo assim as refeições sem carne, sem leite, sem ovos e tal, então ele estava bem satisfeito, assim, que não foi nada fácil convencer o pai dele, mas parece que foi convencido. E também, sem falar que no final também eles falam... Aí antes disso também, eles estavam lá comparando muito a indústria da carne, né, o marketing, tem um marketing muito pesado, eles têm um marketing muito pesado ligando, assim, a masculinidade à carne, tipo, homem come carne, então pra ser forte tem que comer carne, então eles mostrando vários documentários, assim, comida de homem, um hambúrguer, uma baita, carne, assim, sabe, um bife e tal. Então esse tem um peso, o marketing tem um peso, é muito apelativo, ele é muito forte, é uma indústria que tem muito dinheiro, então eles estão quebrando esse mito e comparando essa indústria com a indústria do cigarro antigamente, quando começaram a sair esses estudos científicos demonstrando que o cigarro fazia mal para a saúde, vinha a indústria lá, pagava lá alguns estudos e tal para dizer que não é bem assim e tal. Então eles estão comparando com esses estudos que científicos que mostram, que é importante comer carne, por isso e por aquilo. A gente vai indo a fundo, assim, ver que tem origem financeira da própria indústria da carne. Então é isso é justamente eles fazem para confundir as pessoas e tirar a atenção dos estudos realmente, vamos dizer, isentos e científicos que hoje cada vez mais estão à tona. E para encerrar, no final do documentário eles falam muito sobre a questão do meio ambiente, a questão ambiental, que é uma coisa que eu nem falo até, e porque realmente a quantidade de água que se usa para pecuária, né, para o gado, desmatamento, né, toda essa coisa da Amazônia aí que se falou muito quando estava ali a queimada na Amazônia, né, recorde tal e tal, então tudo eles falando que não adianta, o cara usa o carro híbrido, quer dizer que não adianta, mas assim, não é tão eficiente tu usar um carro híbrido ou cuidar para não usar plástico, sacola plástica e tal, e fazer alimentação se alimentando muito com alimentos de origem animal, né, carne, ovos, leite, enfim, tal, que realmente isso tem um peso gigantesco na emissão do gás carbônico e do desmatamento, enfim, é muito mais eficiente a gente mudar os alimentos que a gente ingere, a alimentação, do que realmente trocar um carro gasolina por híbrido. Não é tão eficiente em relação se tu se preocupa em relação ao meio ambiente, sustentabilidade, é muito mais eficiente a gente fazer mudanças nos hábitos alimentares. Então, assim, eu recomendo muito, achei o documentário muito interessante, assim, principalmente para aquelas pessoas que acham que realmente que proteína de animal precisa para ser forte, musculoso. Lá tem exemplos de números, nem sei dizer os nomes, mas assim, atletas que foram medalha de ouro, ou tem um grupo de futebol americano lá que fez o melhor
melhor, vamos dizer, a melhor partida, a melhor temporada, na verdade, melhor dos últimos 15 anos. Eles se tornaram, depois que eles adotaram a alimentação plant-based no grupo, no time. Então, assim, tem outros lá, o Lewis Hamilton do Fórmula 1, tem um tenista também aqui que ganhou o Wimbledon esse ano, também número 1 lá e tal, tudo adotando cada vez mais. Então, se tu tiver interesse sobre esse assunto, quer saber o futuro da alimentação, é esse aí, já falei, não tem outro. Então, confere esse documentário. Eu não sei quando é que vai ter disponível no Brasil, se já tem, mas vale muito, muito a pena. Recomendo demais. Tá bom? Até a próxima!